Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai continuar a nossa série sobre hedonismo, né, e a tese de John Stuart Mill. A gente estava vendo a tese de John Stuart Mill, então hoje a gente vai fazer uma recapitulação rapidinho do que a gente viu e depois eu vou dizer o que a gente vai tratar na aula e a gente passa para a aula. Mas antes disso, não se esqueça de descer aí, se inscrever, curtir, compartilhar e por favor façam isso dá uma ajuda muito grande para o canal, né? E fiquem comigo até o final do vídeo para que vocês entendam a tese de John Stuart Mill. Então, beleza. O que a gente fez até agora, né, pelo menos no último vídeo, aula 6, parte 1, foi uma breve história da vida de John Stuart Mill, que eu acho que eu gastei muito tempo com isso, mas não tem problema. E a gente viu o enunciado do John Stuart Mill da tese hedonista do mesmo, né? Então, expressa no princípio da utilidade, né, que é o princípio da maior felicidade, e que lá, naquele princípio, o Mill diz que felicidade é a presença de prazer e ausência de dor. Então, a gente deveria considerar o John Stuart Mill um tipo de hedonista. Porque eu digo um tipo, porque ele difere do Jeremy Bentham, né, no sentido de que ele defende que certos prazeres são diferentes dos outros. E muito disso foi provocado já à época do John Stuart Mill, né, para responder objeções que ele e o Bentham sofriam, que é a objeção principalmente da filosofia de porcos, ou seja, que eles tinham uma concepção de vida boa que se encaixava mais aos animais não humanos como os animais humanos, né, dada a simplicidade, né? Então a gente teria essa objeção. Lembre-se que o Bentham tinha um hedonismo qualitativo, a gente viu isso na aula 5, parte 1, parte 2, né? Tinha um hedonismo qualitativo, e esse hedonismo quantitativo, e esse hedonismo quantitativo defendia que não importa a fonte dos prazeres, importa que você tenha mais prazeres do que dores para você ter uma vida feliz. Então você pode viver uma vida totalmente lasciva, desde que ela seja mais prazerosa, né, que você vai ter estados mentais positivos, né, com valência positiva, então você vai ser feliz. E então Carlyle, dentre outros, né, acusaram os utilitaristas do século XIX de ter uma concepção de vida boa que se encaixava a animais não humanos. Não que eu veja isso como um problema, tá? Mas hedonistas em geral pensam que isso é um problema a ser resolvido. Bem, o John Stuart Mill então tenta resolver esse problema, né? E hoje que a gente vai se concentrar mais, né? Distinguindo entre dois prazeres, né? O que ele chama de prazeres superiores e o que ele chama de prazeres inferiores. Então a tese do John Stuart Mill resulta num tipo de hedonismo qualitativo, que é o que a gente vai ver hoje. Então a gente vai ver a definição do que é hedonismo qualitativo, a gente vai ver o critério que o John Stuart Mill lança a mão para separar os prazeres, né, em dois tipos, né, os superiores e os inferiores. A gente precisa de um critério para decidir com o que é o que. Depois a gente vai ver os problemas com o critério dos juízes competentes. Então, grande parte dessa aula vai ser o problema dos juízes competentes e do critério, e como talvez o John Stuart Mill se afasta do hedonismo. Por um lado, ele parece afirmar preto no branco que ele é hedonista, né? Já que no princípio da utilidade está escrito lá que felicidade é a presença de prazer e ausência de dor. Mas por outro lado, ele parece aceitar coisas que a gente vai chamar aqui de prazeres objetivos, que são prazeres que levam em conta a fonte do prazer. O que leva a gente a distinguir entre dois prazeres. Eu vou usar uma distinção do David Brink. O David Brink é um estudioso da tese de John Stuart Mill, além de ser um ótimo filósofo. E por fim, se tudo der tempo e dar certinho, a gente vai ver uma interpretação diferentona que tenta aproximar a tese do John Stuart Mill com a tese do Aristóteles sobre vida boa. E essa interpretação é da Martha Nussbaum, provavelmente a filósofa contemporânea mais relevante que nós temos em ética e filosofia política, hoje viva. A Martha Nussbaum tem ótimas obras, né? Trabalhou muito tempo com Amartya Sen, que é um outro filósofo da política, que é indiano, prêmio Nobel de Economia. Então a gente vai ver a sugestão dela e só ver a sugestão dela. Então, dito isso, né, a gente pode passar pelo nosso famigerado PowerPoint. Vamos embora. Vamos ver se hoje eu acerto tudo, já que ultimamente eu não estou acertando quase nada aqui. Então, beleza, vamos lá, estamos aí, acertei hoje, maravilhoso.
Então, o hedonismo, lembre-se a tese segundo a qual a felicidade é a presença de prazer e a ausência de dor. Essa é um enunciado geral, a tese geral hedonista. Só que o hedonismo qualitativo de John Stuart Mill, então, bota outros pesos, porque ele vai pensar que os prazeres têm qualidades distintas. Então, o hedonismo qualitativo pode ser entendido, né, como a tese segundo a qual a felicidade é a ausência de dor e a presença de prazer, sendo que alguns prazeres são qualitativamente distintos dos outros, ou seja, eles são intrinsecamente distintos. Então, aqui a gente já tem uma estranheza bastante grande, né? Então, pensem, por exemplo, nos prazeres que vocês têm, né? Então, o prazer de tomar um copo d'água quando está com sede, por exemplo, e o prazer, por exemplo, de ler alguma coisa que vocês gostam muito. Então, o John Stuart Mill pensava que entre esses dois prazeres havia qualidades distintas, ou seja, as qualidades do prazer de tomar água são distintas das qualidades do prazer de ler uma coisa que você gosta. Então, o que a gente está dizendo no final das contas é que esses estados mentais, né, de valência positiva, eles têm propriedades distintas. Assim como eu tenho propriedades distintas de um outro ser humano, né? Como, por exemplo, minha altura pode ser diferente, o meu peso pode ser diferente, né? Ou a cor do meu cabelo pode ser diferente. Os prazeres teriam essas qualidades distintas. É difícil de imaginar como a gente estabeleceria, né, qualidades distintas para prazeres. Então, prazeres são estados mentais, né? Estados mentais são um estado físico plus alguma coisa que está ocorrendo dentro da nossa cabeça, um fenômeno mental, né, por assim dizer, sem me comprometer de novo com dualismos ou comunismos. Ah, então, a gente deveria ter uma explicação muito boa para essas qualidades e como a gente identifica essas qualidades, né? Se vocês pensarem, parece uma coisa meio insondável, porque são estados que estão ocorrendo dentro da cabeça dos indivíduos, que não são transparentes, né? No sentido que a gente não tem acesso direto a eles, então eles são opacos. A gente tem acesso direto aos nossos estados mentais, mas não aos estados mentais de terceiros. Então a gente poderia tentar olhar para esses prazeres de outra forma. E é isso que o John Stuart Mill sugere. Então a gente pode perguntar, né, com toda a justificação possível do mundo, né, qual é as razões que o John Stuart Mill, ou quais são, melhor dizendo, as razões que o John Stuart Mill oferece para que a gente aceite que prazeres são intrinsecamente distintos, ou seja, que tem uma qualidade neles que faz deles distintos uns dos outros. Então, para explicar essa suposta diferença, o Mill lança a mão do que a gente convencionou chamar de preferência dos juízes competentes ou critério dos juízes competentes. Então vamos ver o que isso significa no final das contas. Já vou fazer uma parte aqui. Esse critério está empinhado de problemas, tá? E eu vou tentar fazer uma aproximação com o critério Humeano que era utilizado pelo David Hume para discutir gosto, né? O padrão do gosto, ou seja, porque as pessoas gostam de certas coisas. Então, o Mill explica o critério dos juízes competentes da seguinte forma, né? Se me perguntarem o que quero dizer com diferença de qualidade entre os prazeres, ou o que torna um prazer mais valioso do que o outro, entendido como mero prazer, exceto ser maior em quantidade, só caberá dar uma única resposta possível. Capítulo 2, parágrafo 5. E ele continua, né? Então, ele diz o seguinte: dois prazeres, se houver um que seja claramente preferido por todos ou quase todos os que experimentam um e outro, independentemente de qualquer sentimento ou obrigação moral a preferi-lo, este será o prazer mais desejável. Então, o que ele está dizendo aqui no final das contas é o seguinte, né? Então, imagina uma galera que já experimentou vários prazeres, né? E então um prazer mais preferível do que o outro. Reparem que um parênteses bastante relevante: nenhum prazer é ruim do ponto de vista hedonista, né? Então aqui cabe aquela expressão estranha que a nível do português está errado. Uns são mais melhores do que os outros, né? Então outros são menos melhores. Isso é estranho de pensar, mas é como se a gente tivesse tudo bom, mas umas coisas são mais boas do que outras, né? E ele continua, né, sobre os juízes competentes. Ele diz o seguinte: se os que estão familiarizados com os dois prazeres e têm competência para julgá-los, colocam um deles tão acima do outro que chegam a preferi-lo, muito embora saibam
deles se segue um grande volume de descontentamento e se não aceitam renunciar a ele por mais do que sua natureza seja suscetível de experimentar uma grande quantidade do outro prazer, temos razão em atribuir ao deleite escolhido uma superioridade qualitativa, pois a quantidade foi de tal modo subestimada que, em comparação, tornou-se de pequena importância. Então aqui eu vou puxar minha câmera de novo para que a gente bata um papo bastante sério. O que o John Stuart Mill está afirmando é o seguinte: suponha pessoas que são muito experienciadas na vida, então que tiveram muitos prazeres diversos da vida. Então, elas fizeram várias atividades que deram vários tipos de prazer, e esses tipos de prazer são tão diversificados que essas pessoas, epistemicamente bastante capazes, ou seja, elas têm a informação, né? Elas têm experiência de vida, elas têm evidências, elas começam a preferir um prazer A ao invés de um prazer B, mesmo que o prazer B venha em quantidades maiores do que o prazer A, e que o prazer A, né, possa gerar até alguma dor para ser conseguido, mas é preferível A do que B, mesmo que B seja mais fácil e tenha uma quantidade muito maior. Então, o Mill está dizendo o seguinte: há pessoas experienciadas, né, que se a gente perguntasse entre prazer A e prazer B, o que elas escolheriam prazer A, mesmo que a quantidade do prazer A fosse menor do que a do prazer B, e mesmo que gerasse um pouco de dor ou alguma dor para conseguir o prazer A. Então, ao contrário do Bentham, né, que ficava defendendo aqueles critérios como duração, intensidade, pureza, o John Stuart Mill está dizendo o seguinte: olha, tem certos prazeres com certas qualidades que eles são tão melhores, né, do que os outros, que não importa a quantidade dos outros. Então você pode ter um montão do prazer B, por exemplo, que é um prazer fácil de se alcançar, e que ele nunca vai ganhar do prazer A. Então o prazer A vai ter uma qualidade sempre superior. E os juízes competentes são pessoas que são experienciadas, e essas experiências levaram eles a formarem juízos, né, de que prazeres como o prazer A é melhor do que o prazer B. Então vou fazer uma analogia aqui com o critério de juízes competentes do David Hume. Então, para vocês entenderem, né, eu acho que talvez fique mais fácil quando a gente pensar no padrão do gosto, né, ou daquilo que parece ser belo ou bom, né, bom não moral, né, bom não moral. Num texto chamado Do Padrão do Gosto, o Hume, ele se propõe a discutir a afirmação de que gosto não se discute. Essa afirmação é velha, tá? O começo do texto é assim, né? O Hume fala assim: o que eu vou discutir aqui no padrão do gosto é que gosto não se discute. E aí, ao decorrer da discussão, né, ele cunha um critério para definir gosto, né? Se um gosto é melhor do que o outro, né? Ou se é justificado ter um gosto por algo ou não. E isso é bastante parecido com John Stuart Mill, porque o Hume fala assim: olha, os juízes competentes são pessoas que vão dizer aquilo que é bom do ponto de vista do gosto e aquilo que não é bom do ponto de vista do gosto. Então as pessoas são experienciadas para o David Hume, então elas, por exemplo, elas vão em vários restaurantes, em vários museus, elas têm várias experiências e aí elas começam a formar um gosto específico baseado na experiência delas, porque elas se tornam agora juízes competentes, né? Então elas se informaram, elas experienciaram algo e assim por diante, e isso forma, ou elas conseguem formar, melhor dizendo, um juízo sobre o que é melhor. Aqui o John Stuart Mill está tentando fazer a mesma coisa, tá? Ou uma coisa bastante parecida, para não dizer que é a mesma coisa. O que ele está tentando fazer é dizer o seguinte: olha, há pessoas, né, ou deveria haver pessoas, ou se houvesse pessoas, se vocês preferirem assim, que são tão experienciadas que elas vão começar a escolher pelo um prazer ao invés do outro, porque esse prazer parece qualitativamente superior. Ou seja, não importa o quanto desse prazer você tem, a qualidade dele derrota a quantidade. Então é como se você tivesse algo tão valioso, mas tão valioso, que não importa o quanto de quantidade que você tem de algo que é menos valioso.
Porque você vai juntando, juntando, juntando o que é menos valioso, e isso nunca alcança aquilo que é superior, né? Um prazer superior. Então é isso que o John Stuart Mill está querendo dizer. Então, quando ele fala, né, que as pessoas vão começar, os juízes vão começar a preferir certos prazeres ao invés de outros, o que ele está dizendo é que isso parece ser uma evidência de um prazer superior. Então, pela essa passagem, a gente pode inferir, né, claramente, né, que o Mill está defendendo que alguns prazeres selecionados por pessoas competentes, ou classificados, melhor dizendo, por pessoas competentes, são tão melhores que os outros que mesmo a quantidade da ocorrência deles seja inferior à ocorrência dos outros, ou até mesmo que eles gerem mais desprazer em sua busca, seria preferível buscá-los. Em outros termos, nem sempre a quantidade importa. Então, isso é uma virada de chave, né, comparado à tese de Jerome Bentham. Então, o que o Jerome Bentham sempre falava, não importa o prazer, importa a quantidade dele, né, perante a dor. O John Stuart Mill está dizendo, não, calma lá. Tem certas coisas que a gente tem que levar em consideração, como os prazeres, a qualidade dos prazeres. Então, eu posso ter um prazer que é difícil de conseguir, né, ou seja, que envolve dor, só que ele é qualitativamente superior àquele mais fácil de conseguir e que eu consigo em grande quantidade, que é preferível eu acessar a qualidade superior. Então, vou dar um exemplo besta. É como se você quisesse comprar algo, né, e você fala assim, bem, eu vou comprar uma camiseta, por exemplo, e essa camiseta aqui custa X reais, só que com esse dinheiro, né, que eu compraria essa camiseta de alta qualidade, eu compro 8 camisetas que vai custar X reais também, mas de baixíssima qualidade. Então, eu vou preferir ter uma camiseta de alta qualidade que vai durar muito tempo, ou eu vou preferir 8 camisetas de baixíssima qualidade que vão durar muito pouco tempo. É isso que o John Stuart Mill está dizendo, tá? Então, o prazer, né, de ter um prazer superior tem essa qualidade que valeria a pena você buscar ele, mesmo que você tivesse um pouco de dor no processo, né? Ou seja, que envolvesse um pouco de desprazer. Então, comprar a camiseta de alta qualidade, que custa o preço de 8 de baixa qualidade, seria essa analogia entre os prazeres, né? Então, você deveria, ou seria aconselhável, né, para você ter uma vida mais feliz, buscar a camiseta de alta qualidade, ou seja, os prazeres superiores. Então, repara que isso não é, não tem normatividade aqui. O que isso quer dizer é que não é uma obrigação de um ser humano buscar prazeres superiores ao invés de prazeres inferiores. Mas é uma obrigação racional no sentido de que se você é uma pessoa autointeressada, ou seja, se você quer o melhor para você, você deveria então buscar o melhor para você. E buscar o melhor para você então significa buscar prazeres superiores, ao invés de viver nos prazeres inferiores apenas. Repara que o John Stuart Mill não está negando que uma vida vai ter os dois tipos de prazer, né? Uma vida complexa tem os dois tipos de prazer, né? Porque você não evita até prazeres inferiores ou prazeres mais simples, né? Você está com sede de tomar água, você tem prazer, isso é inevitável. E tudo bem, isso pode ser considerado um prazer inferior. Por quê? Porque não demanda nada de você, né? Praticamente você só tem que pegar água, pelo menos, né, hoje na nossa sociedade que tem água encanada, né? Aqueles que não têm sofrem mais, infelizmente. Mas isso não é uma obrigação, você não é obrigado a viver nos prazeres superiores. O John Stuart Mill só está dizendo que é melhor você viver nos prazeres superiores, né, do que viver só nos prazeres inferiores. Então, dado isso, né, o Mill faz uma afirmação que ficou bastante famosa, né, e que é bastante retórica, tá? Apesar de eu achar ela bastante legal, mas ela é retórica. Então, o John Stuart Mill diz o seguinte contra, obviamente, os objetores dele na época, né? É melhor ser uma criatura humana insatisfeita do que um porco satisfeito. Então é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco tem uma opinião diversa, é porque conhece apenas um lado da questão, o seu. Ou seja, se o tolo ou o porco diz que tem uma vida mais feliz do que qualquer outra pessoa, é porque eles nunca experienciaram prazeres superiores.
Então, a outra parte, em compensação, conhece os dois lados. O que isso quer dizer é que Sócrates, né, ou Sócrates como modelo, ou pessoas experienciadas já experienciaram os dois lados, ou seja, prazeres tanto superiores quanto inferiores. E por que que a gente deveria aceitar isso, né? Se o John Stuart Mill é um hedonista, né? Então, ser um Sócrates insatisfeito quer dizer que você é uma pessoa que tem mais frustração do que prazer ocorrendo, né? Então, por que que a gente deveria aceitar a ideia de que ter mais frustração do que prazer ocorrendo, né? Sendo um Sócrates, ou seja, um sábio, uma pessoa que ah, acessa prazeres superiores, é melhor do que ser um tolo, né? Um ignorante ou uma pessoa que não é informada o suficiente sobre os tipos de prazer satisfeito. Isso parece distanciar o John Stuart Mill de certo hedonismo, porque, veja bem, né? Deixa eu voltar na minha câmera. Veja bem, você está dizendo para mim, né, John Stuart Mill, no começo da conversa, que uma vida feliz é a vida que tem mais prazer e menos dor. E depois você está dizendo para mim que não é a quantidade sempre que importa, mas sim a qualidade. E que uma vida boa, né, pode ser uma vida de frustração de prazeres superiores, né, em vez de ser uma vida de puro deleite de prazeres inferiores. Ué, como que isso é hedonista? Bem, como isso gera uma vida boa? Ou a definição de vida boa não era a presença de prazer e ausência de dor? E agora você está dizendo que o Sócrates insatisfeito é melhor do que o tolo satisfeito? Né? Então, isso começa a parecer, a dar uma dissonância dentro do hedonismo de John Stuart Mill. E aí que vem as críticas, né? Então, a crítica A é mais ou menos essa que eu acabei de reproduzir para vocês, né? De que o hedonismo qualitativo do Mill está longe de ser livre de problemáticas. Então, dois problemas surgem gritantemente se vocês pararem para pensar. Então, A não parece claro como a visão do Mill de prazer superior se encaixa no hedonismo, como eu acabei de dizer, né? Parece um contrassenso. Né? Num lado, ele está afirmando que prazeres, que a vida feliz é uma vida com mais prazeres do que dor. Por outro, ele está afirmando que é melhor ter uma vida de um Sócrates insatisfeito, ou seja, de prazeres superiores frustrados, do que de um tolo satisfeito, ou seja, de prazeres inferiores não frustrados. E frustração de prazer aqui, né? Ou seja, a dor ou o dano, ela é ruim. Então, como que eu vou ter uma vida boa? Então, vamos explorar essas duas objeções, né? Porque a objeção B é uma objeção direta ao critério dos juízes competentes, que é o que dá muito problema. Então, vamos lá com A. Né? Então, a objeção A diz o seguinte: não parece claro como a visão de Mill de prazeres superiores se encaixe com os prazeres, com o hedonismo, perdão, né? Que é um quantitativo dado de Aaron Bent. Então, a gente tem que reparar que na obra de John Stuart Mill ele usa prazer, por vezes, de dois modos distintos. Isso é problemático, tá? Os intérpretes de John Stuart Mill, incluso eu, a gente vive se estapeando porque o John Stuart Mill não escreve de uma maneira muito consistente em algumas obras. O que isso quer dizer é que ele fica colocando coisas adicionais, né, para, sei lá, talvez para fazer o ponto dele ser mais plausível. Mas entre o Sobre a Liberdade e o Utilitarismo, né, o Sobre a Liberdade é um livro essencialmente de filosofia política, né, e o Utilitarismo é essencialmente sobre moralidade, né, sobre ética. Tem uma diferença grande sobre o que o Mill pensa de uma vida boa. Não é à toa que alguns intérpretes, né, incluso uma filósofa brasileira chamada Fernanda Belo Gontijo, né, a doutora Fernanda, pensam que as obras elas não se coadunam, tá? Ou seja, que uma obra não pode se coadunar com a outra. Então, o Sobre a Liberdade foi escrito primeiro do que o utilitarismo. E aí parece que as obras não combinam, porque elas têm concepções centrais distintas. Então parece que o Mill mudou as coisas. Eu discordo disso, tá? Mas isso é um outro papo. Mas o Mill, então, ele parece usar a palavra prazer, o termo prazer, para referir duas coisas, né? Então, primeiro, né? E o mais relevante, ele parece usar
para referir a um certo tipo de estado mental ou sensação, que é o jeito que a gente usa normalmente prazer, né? Que é um estado mental, né? Que é uma certa sensação, um certo estado interno nosso. Porém, sobretudo, no entanto, todavia, outras vezes ele parece se referir a B, né? Ou seja, itens não mentais. E isso começa a dar um chabu na nossa cabeça, né? Itens não mentais, como ações, atividades e atividades que causam ou podem causar estados mentais agradáveis. Então, por exemplo, né? John Stuart Mill usa para falar de estados não mentais como coisas como considere a forma como alguém, né, pode dizer que surfar é seu maior prazer. Ou considere a forma, é claro que o John Stuart Mill não dá o exemplo do surfista, tá? Eu só estou dando o exemplo do surfista para ficar mais claro e palatável para a gente. Mas considere, né, a forma que alguém diz o seguinte, né, que ler é o seu maior prazer, ou ouvir música é o seu maior prazer, né, ou caminhar na natureza é o seu maior prazer. Então, isso são itens não mentais, né? Porque a caminhada é um item não mental, é uma atividade, né? A leitura é um item não mental, né? É uma atividade que você faz no mundo. Então, parece que o John Stuart Mill usa desses dois jeitos. O segundo jeito, né? O segundo jeito, principalmente no sobre a liberdade, a segunda maneira. Principalmente no sobre a liberdade, parece que ele usa assim. E isso é um tanto quanto estranho. Por quê? Porque prazeres deveriam ser entendidos como A, não como B, né? A diz que prazer é um certo estado mental ou sensação. Porém, o David Brink, né, ele separa isso em duas categorias, que são os prazeres subjetivos, né, e os prazeres objetivos. Então, a gente pode chamar o tipo A, né, de prazeres subjetivos, ou seja, estados mentais ou sensações, né, internas, e o tipo B, aquele que recorre à atividade ou ação que pode gerar prazer, como prazeres objetivos. Então, o que não é claro aqui? O que não é claro é se os prazeres superiores, como eu estou pensando, são prazeres subjetivos ou objetivos. Suponha que a distinção faça sentido, tá? Ou seja, que a distinção entre prazeres subjetivos e objetivos, ela não é uma distinção ruim, mas sim uma distinção boa. Apesar de haver controvérsias, né? Então a gente está falando que B são itens não mentais e está chamando isso de prazer, né? Porque na verdade o que a gente está falando é que são fontes do prazer, né? Então não é claro se os prazeres superiores eles são subjetivos no sentido que eles são estados mentais ou se eles são objetivos no sentido que eles são ações que podem gerar certos estados mentais. E o que tem de importante nessa distinção? Essa distinção está apelando para a fonte do prazer, beleza? Né? Então, prazeres objetivos estão apelando para a fonte do prazer. Então, se os prazeres superiores dependerem da fonte para ter suas qualidades, isso quer dizer que o John Stuart Mill está aceitando certo objetivismo daquilo que é bom para nós. Ou seja, tem coisas fora de nós que carregam ou estão num estado relacional de produção de valor. E isso é estranho para um hedonista, que deveria ser subjetivista fraco, como a gente já discutiu. Perdão, pessoal. A gripe ainda não me deixa totalmente. Então, a discussão, né, que ele faz diz respeito a atividades que empregam as nossas faculdades superiores. Faculdades superiores aqui são as faculdades que nós temos mais desenvolvidas do que os animais não humanos, tá? Como, por exemplo, projeção de futuro, pensamento abstrato, imaginação profunda, e esse tipo de coisa. Né? Percepção abstrata, esse tipo de coisa, né? Quando você ouve uma música, por exemplo, você forma, pelo menos eu formo, né, certas imagens mentais, né? Quando você vê certas obras de arte, você também faz isso, né? Você projeta seu próprio futuro, pode ter prazer em estados hipotéticos, né? Pela sua própria imaginação, e esse tipo de coisa, né? Animais têm algum nível disso, vários animais têm níveis bastante altos disso, mas os seres humanos têm níveis mais altos, pelo menos a maior parte de nós, é claro, nem todos têm. Então, o que não é claro aqui, né, se os prazeres superiores se referem a esses estados mentais ou sensações, ou seja, prazeres subjetivos, né, causados por atividades superiores ou as próprias atividades, que são prazeres objetivos. Então, vamos fazer certas suposições, tá?
para lidar com esse imbróglio. Como isso daqui não é uma aula de história da filosofia completa, né, eu não vou trazer a visão de muita gente aqui para nos aconselhar. Então suponha, para fins argumentativos, que o Mill está centrado nas sensações agradáveis e ele distingue os prazeres superiores e inferiores por referência às causas, então. Então ele vai distinguir isso por referência às causas, ou seja, por prazeres objetivos. Então a causa de um prazer objetivo está sendo contada aqui para distinguir entre prazeres superiores e inferiores. Então, a causa de ler um bom livro, né, por exemplo, a causa de fazer pensamento abstrato, ou a causa de fazer um exercício muito complexo, né, e por aí vai. Então, os prazeres superiores são os prazeres causados pelo exercício das nossas faculdades superiores, enquanto os prazeres inferiores são os prazeres causados pelo exercício das nossas capacidades inferiores. A professora Fernanda Belo Gontijo, a doutora Fernanda, ela odeia que eu explique assim o John Stuart Mill, tá? Porque ela acha que uma interpretação desse tipo, ela pensa, ela tem bons argumentos, né? Que uma interpretação desse tipo torna a tese do John Stuart Mill elitista demais, né? Querendo dizer que apenas uma parte da humanidade que tem sei lá, um costume intelectual específico, né, ou uma utilização específica das faculdades superiores, que vai ter mais felicidade do que as outras, né? Então isso parece bastante elitista. E repare, novamente eu quero frisar, não é errado viver nos prazeres inferiores apenas, né? Só quer dizer que você vai ter uma vida menos feliz. Então o John Stuart Mill está instigando a gente a viver nos prazeres superiores também, né? Já que não dá para evitar os prazeres inferiores e também não é aconselhável evitar prazeres inferiores. Uma vida boa tem que ser uma vida diversa, né? Então vai ter prazeres inferiores e ótimo, não tem problema nenhum. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: será que essa é uma interpretação boa, né? Uma boa interpretação? Então, ao que parece, né, essa interpretação dos prazeres superiores é bastante problemática, né? Nem dei tempo para vocês pensarem, né? Mas vocês podem pausar o vídeo lá e pensar. Então, o hedonismo ele está empenhado na ideia de que um prazer é melhor do que o outro porque é mais aprazível. Isso é que um hedonismo em geral defenderia, tá? Um hedonista em geral defenderia isso. Mas isso parece, né, uma relação puramente quantitativa, como o Bentham defendia. Então, se os prazeres mais elevados são melhores do que os mais baixos, né? Se a gente supõe isso, mas não por envolver uma maior quantidade de prazer, como é que isso pode ser comparado com o hedonismo? Então, novamente, a problemática que eu já estabeleci. Como isso é hedonismo? Isso não parece hedonismo, né? Isso parece outra coisa. Isso pode ser outro tipo de tese. Não tem problema, tá? A interpretação que a gente faz dos filósofos que já foram dessa para melhor há muito tempo, né, é uma interpretação limitada mesmo aos dados que nós temos, né? Então, o John Stuart Mill escreveu 30 mil páginas de obra, né? E se a gente for caçar lá na obra dele, a gente pode ter algumas interpretações sobre a posição dele acerca da natureza do bem-estar ou da felicidade. Então, a gente vai discutir um pouco mais disso para frente, tá? Então, esse daqui é o problema A, tá? O primeiro problema. Então, o problema de que parece que a ideia de qualitatividade dos prazeres não encaixa bem com o hedonismo, né? Já que o hedonismo afirma que uma vida com mais prazer é melhor do que uma vida com menos prazer. Enquanto o hedonismo qualitativo de John Stuart Mill parece estar defendendo que, às vezes, ou pelo menos algumas vidas, são melhores mesmo com mais frustração. Então, por isso que é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Então, isso parece ser bastante problemático. Beleza? Então, continuemos mais um pouco. Essa aula vai ficar um pouco grande e já peço desculpas. A ideia dos juízes competentes. Bom, galera. Eu acho que essa aula vai ter que ser dividida em 3, tá? Me desculpem, porque esse daqui é outro problemão dos juízes competentes. A aula ia ficar grande demais, a gente já está com 34 minutos aqui de gravação. Então vamos recapitular, né? A gente viu o hedonismo qualitativo de John Stuart Mill,
ou seja, que ele defende que há prazeres que são qualitativamente superiores a outros prazeres, intrinsecamente falando, né? Ou seja, alguma coisa do prazer, ou deveria ser alguma coisa do prazer que torna ele superior ou inferior. E para a gente decidir, né, o que se ele é inferior ou superior, a gente tem que recorrer aos juízes competentes, são pessoas teoricamente, né, experienciadas nos diversos tipos de prazer e nas diversas atividades que podem dar prazer, e eles elegeriam então um conjunto de prazeres como superiores e um conjunto de prazeres como inferiores. Aí a gente viu que tem pelo menos dois problemas bastante sérios com esse critério, né, ou com a visão qualitativa hedonística. A primeira é que não parece que combina com hedonismo a ideia da qualidade, né, porque não parece que combina com hedonismo a afirmação de que é preferível ser um Sócrates insatisfeito, ou seja, ter frustração de prazeres superiores, do que ser um tolo satisfeito, ou seja, não ter frustração de prazeres inferiores, né? Então parece ser melhor do ponto de vista da vida boa ou da felicidade, você tá frustrado dos seus prazeres superiores do que você tá no gozo completo dos prazeres inferiores. E isso parece não colar bem com o hedonismo, já que a tese geral hedonística, novamente, é felicidade, é uma tese simples, presença de prazer, ausência de dor. E acabou, né? Então não deveria dar problema. Só que começa a dar problema, porque esse tipo de distinção que o John Stuart Mill faz parece levar a gente para outro lugar, principalmente se a gente pensar que prazeres superiores recorrem às atividades ou causas, né, ou ações que causam os estados mentais. Porque isso parece começar a objetivar a tese de John Stuart Mill, porque parece ter um estado relacional agora, né, entre nós e as coisas, e o valor não parece estar mais puramente no estado mental. Parece que está pelo menos dividido, né, por assim dizer, num estado relacional entre nós e as fontes, né, ou nós e as atividades. E isso então parece estranho, né, ou seja, parece não encaixar no hedonismo como um todo. Então essa é uma dificuldade bastante grande. Então na próxima aula que a gente vai ver a dificuldade sobre o critério dos juízes competentes. E tomara que dê para a gente discutir isso com mais algum detalhe, porque esse é um critério bastante problemático. E também a gente vai ver a interpretação da Martha Nussbaum. Eu sei que eu prometi fazer tudo isso numa aula, mas eu falo para um caramba, então me desculpem por isso, né? Então eu agradeço todo mundo que chegou até aqui, né? Não se esqueça novamente de curtir o vídeo aí, se inscrever no canal, né? Comentar, colocar suas dúvidas aí, filosofia feita de uma conversa. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.